Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui gravando mais um episódio da nossa série de Pais para Pais. Para a glória de Deus, nós estamos no 5º episódio e o último, né? Infelizmente nós queríamos esticar ele, fazer novos, mas optamos por começar uma nova série. Ainda não sabemos o nome dessa nova série, mas nós estamos estudando aí, vai ser algo bem bacana relacionado a casais, relacionado à vida cotidiana do casal. Então fique ligado que logo estaremos divulgando. E o episódio de hoje nós vamos discutir um pouquinho, conversar um pouco, porque esse tema é muito amplo, conversar um pouquinho acerca da pré-adolescência e a adolescência. Como lidar nesse momento e nesse tempo com os filhos. Conversando com alguns pais, nós vemos que a dificuldade que os pais têm em lidar com os filhos nessa idade. Muitos deles chegam a chamar de aborrecentes e não adolescentes, né? Eu diria que são diversos fatores que influenciam essa dificuldade de conexão e de linguagem dos pais com os filhos. Uma das coisas que nós precisamos nos atentar é que a fase em que os pais estão nesse momento da adolescência geralmente é uma fase onde os pais já não têm os seus pais ou perderam os seus pais. Então já é uma fase um pouco mais complicada, porque é uma fase onde os pais estão trabalhando, onde eles estão construindo um patrimônio, então eles já não têm tanto tempo para lidar com esse adolescente ou pré-adolescente. Então, o momento não é somente um momento dos filhos, mas um momento dos pais, que é um momento diferenciado nessa lacuna, nesse espaço de vida dos pais. E é muito importante que os pais mantenham uma comunicação com os filhos sempre, desde o início, né? Então, amor, a gente vê assim, né, que muito das dificuldades que os pais enfrentam hoje com os seus filhos é decorrente de uma educação com problemas no passado, né? Às vezes os pais querem resolver o problema com o adolescente agora, muitas vezes jogar para o professor, jogar para o pastor, né? E terceirizar esse cuidado com o adolescente, e sendo que a dificuldade ela vem lá de trás, né? Então uma dificuldade de falta de conexão desde o princípio, desde o início. Às vezes é porque os pais trabalhavam muito, né? Às vezes porque o pai terceirizava realmente essa educação para outra pessoa, né? Então tem diversos fatores. Então eu gostaria que tu comentasse um pouquinho acerca do início disso, para a gente ir discorrendo um pouquinho acerca do assunto, das dificuldades que os pais têm relatado para nós, né? Daquilo que nós temos aconselhado, visto, né? E alguns especialistas têm falado acerca do assunto, né? Bom, nós partimos do princípio de que tudo começa dentro do lar, né? A educação dos nossos filhos, e tudo depende de que tipo de lar é o seu, né? Porque nós temos dois parâmetros bem fortes, bem acentuados hoje na sociedade, né? Que são pais permissivos demais, né? Que permitem muitas coisas, que passam por cima, que tá tudo ok. E temos pais rígidos demais, onde autoritários, aonde se perde um pouco o afeto, se perde um pouco até mesmo o carinho com os seus filhos, né? Que é aquele tipo de pai que diz, não, faz isso, faz aquilo e não interessa. Mas por que não? Cala a boca e faz. É isso aí, deu, pá. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu, né? E o outro lado, os pais permissivos, né? Pais que, não, deixa, ele não precisa fazer isso agora, ele pode fazer depois, né? Então nós precisamos nos atentar, porque é uma linha muito tênue, nós precisamos ficar no meio. Né? E uma das coisas que nós precisamos dar bastante atenção é dar opções para esse adolescente, né? Não dizer, tu vai fazer tal coisa, filho, tu pode fazer isso ou isso agora, o que tu vai escolher?
né? Dá a eles uma opção de escolha. Muitas vezes vai ser quase que a mesma coisa, mas nós como pais nós vamos ter esse discernimento, né? Debaixo de muita oração, nós temos aprendido isso com o nosso filho mais velho, o Isaac, porque realmente eu sou muito autoritária, assim, o Roger já não é tanto, então a gente tem um balance aí, né, bem importante, e nós estamos sempre, sempre, sempre aos pés do Senhor, pedindo orientação, estudando na palavra, através de livros cristãos, para nós balancearmos essa disciplina, que seja uma disciplina positiva, uma disciplina abençoada dentro do nosso lar. E uma das questões importantíssimas que fica uma dica aí para os pais é de ter uma reunião familiar, no mínimo uma vez por semana, né? Nós aqui em casa nós fazemos os nossos devocionais diariamente, todos os dias, na parte da manhã, logo no início do nosso dia, junto com os nossos filhos, e nós separamos um bom tempo, que são 2 horas, praticamente das 7 até De as alinhamento, 9 né? horas, Então, nós já separamos esse tempo extenso para termos esse tempo de conversa com eles, de regras, de como vai ser o nosso dia hoje. Muitas vezes nós mudamos algumas coisas, né? Pela manhã já destinamos para eles como vai ser o dia, mas eu sei que para muitos pais é um pouco mais complicado ter todo esse tempo disponível diariamente para fazer essa tarefa. Aí né? separa um dia, né, da Isso, semana. então o aconselhável é faça o devocional diário com seu filho, né? Façam juntos, é bênção de Deus. E tem um dia, né? Tirem um dia Tirem um dia para da poder semana, fazer essa reunião de exatamente, para fazer família, essa né? reunião familiar, para estabelecer regras, né? Porque quando nós estabelecemos regras, quando nós formos conversar com os nossos filhos ou falar para eles que não era para fazer tal coisa ou que não é para fazer tal coisa, eles já saibam quais são as regras da casa, né? A gente não precisa ficar medindo forças e gritaria e autoritarismo. Não, é porque eu quero, porque eu é que mando, porque eu é que decido aqui, porque... Não, nós somos um corpo, né? Nós somos um corpo, o corpo de Cristo, nós somos família, nós decidimos juntos. É óbvio que os pais, que são autoridade sobre os seus filhos, é quem decidem como serão as regras, né? E em amor, os filhos optam por obedecer aos seus pais, que é isso que nós viemos orando, né? Para que os nossos filhos em amor acatem. Só que nós precisamos tratá-los com respeito, né? É verdade. E a gente vê, né, amor, que quando acontece esse distanciamento, que geralmente acontece, porque o filho passa de criança para pré-adolescente e adolescente muito rápido, né? Quando a gente vê isso já aconteceu, então o que acontece? O pai perde essa conexão, né, com o filho e depois ele vai tentar reativar essa conexão. E tentando reativar essa conexão, o que ele faz? Ele tenta mudar o linguajar dele e trazer para um linguajar mais adolescente. E o filho olhando aquilo, ele fica pensando, pô, meu pai nunca me tratou dessa maneira, e agora tá falando assim, meu pai acho que é retardado, tem um problema, né? Então o filho começa a não entender esse tipo de coisa. E ao passo que o filho, ele também quer se demonstrar mais adulto, e os pais tentam dizer para os filhos que eles não são adultos. Então, o pai diz para o filho que ele não é adulto, né? Os pais cobram dos filhos que eles sejam, né, pessoas maduras, né? E fica essa incógnita dentro do adolescente, essa incerteza, essa lacuna de que eu não sou nem adulto e não sou nem criança. Né? Então ele fica sem entender aonde que é o espaço dele. E aí que entra realmente isso que nós estávamos falando, da boa conversa. Porque quando nós mantemos um diálogo com os nossos filhos semanalmente ou até diariamente, quem consegue realmente falar sobre as regras, sobre as condutas, sobre valores, todos os dias, consegue manter essa sintonia. Né? Uma outra dica importante é que você que tem mais de um filho, é importante você pegar um dos filhos e de vez em quando sair só com ele.
né? Um dos pais pega um desses filhos, sai só com ele para conversar um pouco com esse filho, fazer alguma coisinha e tal. Às vezes pode parecer que nada aconteceu, que só foi uma volta, só foi um passeio, mas isso é importante se fazer, porque começa a se criar empatias e relacionamentos duradouros, né? Porque às vezes são 3, são 4, numa família de 5, como somos nós, né? E acaba que um ou outro acaba recebendo menos atenção do que outros, né? Então, muitas vezes, aquele que bagunça mais, ele recebe mais atenção, mesmo que seja a atenção negativa, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, no meu caso, né? Eu sou o filho do meio, né? A minha mãe, ela teve 3 filhos, e eu era um filho que eu não bagunçava muito, eu não incomodava muito. Então, o meu irmão mais novo incomodava mais. Ele vai estar assistindo esse vídeo, ele vai poder confirmar. Ele era aquele que era mais bagunceiro, era mais arteiro, então... o meu irmão mais velho, ele era o primeiro filho, né? Então era aquele que recebeu mais atenção, mais carinho e tal. E o meu irmão menor era aquele que era mais bagunceiro, então minha mãe estava sempre chamando a atenção dele. Sempre... E eu, como eu era o filho que não bagunçava muito e não era o primeiro filho, eu acabava sendo meio que esquecido ali no meio do caminho, né? Tanto que algumas vezes até minha mãe me pediu perdão depois de longo tempo, depois já de adulto, né, me dizendo que ela não tinha dado atenção a mim. Para minha pessoa, isso não refletiu muito, né? Eu não senti essa... Não te abalou. Não me abalou, né? Mas eu sei que em muitas famílias acontece esse abalo e os filhos se sentem muito, muito mal. Então é importante pais que têm filhos, muitos filhos, né, mais de 2, 3, terem esse cuidado de darem a atenção devida para o seu filho. É importante que a mãe saia com o filho sozinho, que o pai saia com a filha sozinho, né? Então é importante ter esse relacionamento diário. O maior problema da adolescência é o distanciamento. E ele acontece muito rápido. Exatamente. E essa questão que eu comentei antes, né, que eu citei sobre o respeito, é algo importantíssimo. Importantíssimo dos pais terem com os filhos, né? Porque a palavra de Deus nos auxilia para nós não provocar os nossos filhos a ira, né? Isso. Provocar ira. Pais, nos não nossos irei os filhos. vossos filhos, né? Diz a palavra de Deus. Exatamente, assim, e muitas das vezes eu pequei demais, né, nesse aspecto em relação aos meus filhos, por estar na correria do dia, por estar estressada, aquela mãe que fala 500 vezes a mesma coisa, e o filho não obedece, o filho não... e aí dá uns berros, e isso, e aquilo, e aquele outro. E muitas vezes, na maneira com que nós tratamos ou falamos, tanto o pai quanto a mãe, por mais que para você pode parecer que não seja uma falta de respeito, ou para você não é algo que há muito forte, ou que pode estar ferindo alguém, para essa criança, para esse pré-adolescente, pode sim estar sendo ferido, ele pode sim se ferir com palavras, né? Não apenas com puxões de orelha, com um safanão, né? Mas também com palavras. Então é importantíssimo nós termos esse elo de respeito mútuo, né, uns com os outros, para que eles possam nos dar ouvidos, né? Nós temos tido bastante conversas, assim, eu até comentei com uma amiga minha que eu nunca pensei em falar sobre determinados assuntos com meus filhos tão abertamente, mas não assuntos de maior idade, mas até questões financeiras, de aprendizado, de ensinar para eles pontos que muitas crianças não têm esse auxílio, né? Porque muitos pais não acham que isso é importante, que isso seja importante, né? Sim. E que muitas vezes gera nos nossos filhos, adolescentes, adultos, depois jovens, infantilizados, né? Nós sabemos de casos aí de pessoas que já recém casaram, mas que são viciados em videogame, que tem um vício que tem... E aí nós vemos lá atrás, né? A criação, como nós começamos o vídeo, eu falei que tudo começa no lar. Essa também é uma das questões que começa dentro de casa e precisa ser tratada como as redes sociais,
né? Em relação aos pré-adolescentes, né? Então tudo precisa ser estabelecido nessa reunião familiar, que se você vai ter uma vez por semana, precisa ser estabelecidas regras, né? Aqui em casa, por exemplo, os nossos filhos, eles jogam apenas no sábado e no domingo, nos finais de semana. Durante a semana não. Nós fazemos com que eles se dediquem mais à leitura, ao estudo, né? Tanto das tarefas escolares quanto do devocional diário e do plano de leitura que eles fazem à parte, né? Então, é importantíssimo nós nos atentarmos a quanto tempo os nossos filhos estão nas redes, no computador, no celular, nos jogos, nas mídias. Eu acho que isso cabe um vídeo só para específico, né? Adolescentes nas redes sociais. Dados, base de dados de psicólogos, psiquiatras falando sobre esse assunto que são de suma importância, né? É verdade. Na pré-adolescência. É verdade. Uma das coisas que eu gostaria de falar é sobre de que as rédeas e o domínio precisa ser dos pais dentro do lar. Quem manda no lar é os pais, são os pais. Então os pais, eles precisam ter domínio e regras claras, ok? Então assim, existem coisas que são negociáveis e coisas que são inegociáveis. Vou dar um exemplo. A minha filha, hoje ela tem 10 anos, tá? Mas a minha filha, se ela fizer 9 anos, vai fazer 10 agora. Se ela tivesse com 14 anos, 15 anos e quisesse ir para uma festa com pessoas do mundo, quisesse uma festa de um aniversário de pessoas do mundo, eu ia dizer para ela não, que ela não iria na festa, porque isso é inegociável, ela não vai ir na festa. Então a gente precisa entender de que existe tempo e momento para todas as coisas, e cada família vai balizar o seu tempo e o seu momento. Aqui na nossa casa, como nós somos cristãos, nós temos valores cristãos. Então não importa se a minha filha quer usar mini saia, porque todas as meninas do colégio estão usando mini saia. Nós temos valores a preservar e ela não vai usar mini saia. Então você, pai, precisa entender que dentro da sua casa existem coisas que não são negociáveis. Muitos pais perguntam, pais que estão desviados, os filhos estão desviados, ou os filhos estão com problemas, e se meu filho usar droga dentro de casa, o que eu faço? Primeiro eu lhe digo uma coisa, pai. Você é o líder da sua casa. Você, mãe, você é líder da sua casa. Você que manda na sua casa. Você precisa preservar o respeito dentro da sua casa. Você tem que chegar para esse adolescente, para esse filho, e dizer para ele, aqui na nossa casa, quem manda somos nós. E as regras dessa casa são essas. Se você não cumprir as regras dessa casa, você não tem como conviver aqui na nossa casa sem cumprir essas regras. É necessário que você conviva. Então você precisa ter um diálogo, uma conversa com esse filho, claro que abaixo de muita oração, de direção do Espírito Santo de Deus, né? Porque nós sabemos que é difícil, é delicado, casos extremos como esse, né? Eu tô relatando um caso extremo, mas é importante, sim, que você seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus, guiado e mostrar que você tem regras dentro do seu lar e que essas regras precisam ser cumpridas. Né? Valores, exatamente. Cristãos. Muitos pais também, os filhos se desviaram, aí trazem namorada para dormir dentro de casa, ou a menina trazer um namorado para dormir dentro de casa, né? Isso não é normal, né? Nós precisamos estipular regras, sim. Mas aí ele vai, não, eu vou perder ele pro mundo, porque se ele não faz aqui, ele vai fazer lá, e não sei o que. São escolhas que ele fez, né? Nós precisamos ter isso em mente, né? Eu oro para que em nome de Jesus a gente não venha passar por isso, e nem para que você siga passando por isso, se você estiver passando por isso. Mas quando nós nos tornamos pais permissivos, nós nos tornamos reféns dos nossos próprios filhos. Porque então eles começam a jogar um jogo de barganha, né? Dizendo,
Não, então se tu não deixar, eu vou fazer tal coisa. Ah, eu vou me drogar, ah, eu vou me matar, ah, eu vou não sei o que, me dá o cartão, porque eu preciso, porque eu vou em tal festa, porque eu preciso comprar uma roupa pra ir na festa tal, porque eu preciso isso. E aí, se tu não me der, eu tô muito triste, eu vou entrar numa depressão, ou às vezes fingem, até acabam fingindo que estão em depressão, muitas vezes estão pelo uso de drogas ou outro tipo de químico que estão fazendo uso, né, independente disso, mas muitas vezes os pais fazem tudo, entregam tudo, permitem tudo, se tornam Por isso a pais importância permissivos. lá na infância não ser pais permissivos, né? Exatamente. Porque essa criança que nasce com isso, os pais sendo permissivos, ela sempre vai achar que os outros tem que fazer todas as vontades dela, né? Nunca vai dar Exatamente. valor às coisas, né? Exato, nunca dá valor e nunca aceita um não como resposta, né? Ah, então eu vou fazer tal coisa. Ah, então, né? E a gente sabe que quem muito fala nunca faz, né? Mas é uma chantagem emocional. Mas então a questão do pai ser permissivo nesses casos, se tornar refém do seu próprio filho, é péssimo, é terrível, né? Porque você estará financiando algo para que o seu filho se afunde mais ainda, ou no pecado, né, na fornicação, dormindo uma namorada ou um namorado dentro da sua casa, ou usando drogas através da sua liberação do dinheiro. Ah, preciso de dinheiro para isso, eu preciso. Às vezes mente que estragou um celular, às vezes mente que aconteceu alguma coisa, e você dá o dinheiro, você está financiando, né, praticamente o fim do seu filho, né? Então, quando nós nos dizemos não, né, não somos autoritários e nem 100% permissivos, nós ficamos ali no meio termo e nos ajoelhamos, entregamos na mão do Senhor, Ele irá fazer. Amém. Né? Porque nós precisamos ter fé. Nesses momentos, nós precisamos ter fé, porque como nós já falamos aqui em outros vídeos, muitas vezes eu converso com mulheres que elas têm fé. Eu tenho fé que a minha amiga vai ficar curada. Eu tenho fé que que aquela família lá que está passando necessidade, Deus vai levantar, Deus vai sarar, Deus vai cumprir, Deus vai fazer. Eu tenho fé, o meu filho está doente, está com febre, eu tenho fé que ele vai ficar curado e tal. Só que quando é para ter fé nessa questão de que Deus está cuidando do seu filho no momento que ele está indisciplinado, que ele está em rebeldia contra os pais e dentro de casa, aí você não vai ter fé, né? Então é uma coisa que nós precisamos ter fé em toda e qualquer situação. Né? Dobrar os joelhos, entregar ao Senhor e crer de que Ele, somente Ele, vai fazer acontecer, vai interceder, né? Porque Ele é o grande eu sou, Ele é o nosso Deus, Ele tem habilidades que nós não temos. Por mais que nós venhamos a estudar tanto a Bíblia, quanto livros, quanto pregações, o Senhor Jesus, ele tem habilidades que nós não temos, de convencer os nossos filhos do pecado, de resgatá-los das trevas. Né? É verdade. Amém. Existem casos extremos, difíceis, complicados, e nós dependemos 100% do Espírito Santo de Deus para nos conduzir a isso. Pessoal, eu espero que nós tenhamos ajudado. Você que tem alguma dúvida, que ficou alguma dúvida desse vídeo, escreva nos comentários para que a gente possa tirar a sua dúvida, que a gente possa responder. Essa série de Pais para Pais foi uma série muito abençoada e a gente tentou pincelar só um pouquinho de cada fase da criança, desde lá do pequenininho, quando está na barriga, né, depois um pouquinho maior, né, as dificuldades que os pais têm ali, e aí depois crescendo, depois disciplina, adolescência, e a gente quer fazer mais vídeos ainda, esmiuçando um pouquinho mais o assunto, né? Esse vídeo sobre adolescentes tem tanta coisa, né, para ser falado, tem tantos dados. A questão do celular também, da senha, né, é importantíssimo. Muitos pais nos perguntam, né, o que eu faço? Meu filho não quer me dar a senha do seu celular, né? Então, são questões assim que os pais já permitiram que isso acontecesse. Então, agora como eu vou tirar? Desde o início, Desde né? o início. Quando foi entregar o celular, quando ganhou o primeiro celular, né?
Tem a questão das redes sociais e quando é que o filho pode usar as redes sociais ou não. A gente sabe que hoje existe uma lei no Instagram e no Facebook que só pode ter a rede social a partir de 13 anos, né? E quando seu filho iniciar a ter as redes sociais, qual é o tipo de orientação que nós temos que dar? Precisamos orientar os nossos filhos. Porque nós, sendo adultos, não sabemos usar da maneira que convém, imagina uma criança ou um adolescente de 13 anos de idade. Então nós precisamos sim, nessa reunião de família, é o momento perfeito para poder conversar um pouco acerca disso, né? De como utilizar as redes sociais. Eu posso curtir todas as fotos? Não posso. Posso enviar, posso fazer ao vivo, live? Não posso. Então existem regras, né? Existem coisas que podem trazer consequências grandes e muitas vezes gravíssimas, né? Então a gente precisa estar atento, precisa cuidar. Então são questões que a gente precisa conversar um pouco mais e discutir sobre isso. Muitas vezes meninas, né, que fazem nudes no privado, né, filmam, os pais nem têm acesso, não sabem que isso está ocorrendo, né? Então são diversas coisas assim que precisam ser muito bem balizadas, conversadas e fiscalizadas pelos pais, né? Porque nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra e autoridade responsáveis sobre essas vidas, né? Que o Senhor nos confiou a nós. Amém. Glória a Deus. Mais alguma coisinha, amor, tu queria falar nesse vídeo? Não? Então tá bom, gente, essa série chegou ao fim. A gente sente muito, porque tá muito legal, muito gostosa, mas vão ter outras séries aí muito legais. Que Deus abençoe a sua vida. O nosso desejo com esses vídeos é abençoar lares, abençoar casas, realmente ajudar pais a levantarem um altar de adoração ao Senhor dentro dos seus lares. Nós cremos firmemente de que uma família, ela transforma uma cidade, famílias transformam uma nação. Seja você essa família que vá transformar a nossa nação. Tá bom? Que Deus te abençoe. E até o próximo episódio. Não deixe de dar a sua curtida aqui, o seu like, compartilhar esse vídeo se você gostou com outros amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, que vai nos ajudar a divulgar cada vez mais esse material para abençoar mais pessoas. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.